Queridos e amados irmãos, nós estamos aqui hoje para fazer o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu espero que todos se encontrem em paz, em luz e harmonia. É importante que nós espíritas, seguidores da doutrina espírita, façamos a leitura do Evangelho e o Evangelho no lar, para que nós possamos evoluir moralmente e assim também, consequentemente, evoluir espiritualmente. Aqui no início do Evangelho do Lar, você pode adquirir o Evangelho do Lar através do site da Amazon. Pronto, aqui, no site da Amazon, tá? E aí você consegue encontrar aqui o Evangelho à Luz do Espiritismo, tá aqui o valor para você comprar para Kindle, ou seja, e-book, e aqui ele em capa comum, tá? Que é entregue na sua casa, no seu endereço. Na página 325, tá? Onde explica sobre a importância do Evangelho no lar. Principais motivos para fazer o Evangelho no lar. Estudar o Evangelho à luz da doutrina espírita, possibilitando assim a sua melhor compreensão. Procurar viver esta vida segundo a vontade de Jesus, nosso Mestre. Criar nos lares o hábito saudável das reuniões evangélicas e despertar o sentimento de fraternidade e união entre os participantes. Nós podemos iniciar com uma prece, que pode ser o Pai Nosso, ou uma prece simples, fazer a leitura em sequência de um trecho, comentar sobre o texto lido, vibrar e emitir pensamentos de amor, paz, harmonia, prosperidade, e pela paz na terra, pela fraternidade, pelos lares companheiros, e depois, no final, a prece de encerramento, e podemos encerrar com um Pai Nosso ou com uma prece espontânea, onde devemos agradecer aos bons espíritos que nos acompanham, solicitar que eles fluidifiquem a água e convidar para que compareçam na próxima semana. Na sua casa você vai colocar um copo de água e durante a palestra, durante a leitura, o ensinamento, a prática do Evangelho no lar, essa água irá ser fluidificada e depois os participantes podem beber dessa água ou levar dessa água para casa para beber durante a noite antes de dormir. Também é muito importante. Então, muitas pessoas estão sozinhas em seus apartamentos, em suas casas, em seus lares, ou às vezes estão somente com mais uma outra pessoa. Não há problema, pode ser feito só 2 pessoas, ou somente você pode fazer o Evangelho no lar sozinho, na sua casa, e assistindo esse vídeo fazer junto comigo. Então eu convido você a fazer agora junto comigo, juntamente comigo, o Evangelho no lar. Nós vamos começar com uma prece simples, porque para Deus não existe formas, né, nem palavras rebuscadas, né, nem palavras que impressionem. Para Deus o que importa é o nosso verdadeiro sentimento, a legitimidade do sentimento no nosso coração. Comecemos então. Coloque o seu copo d'água em cima da mesa. Separe um local, coloque uma mesa coberta com uma toalha, coloque o copo de água e agora vamos iniciar a nossa prece. Deus de bondade, de amor e de fraternidade, não, Senhor, por nossos méritos, mas por sua infinita bondade e benignidade, é que vos pedimos a permissão para iniciarmos agora a leitura do Evangelho no lar. E aqui, Senhor, que possamos fazer a compreensão da Tua vontade e receber os benefícios do aprendizado, com que os nossos
mentores de luz, possam nos guiar e possam estar presentes junto conosco para nos dar a orientação necessária para que nós possamos adquirir conhecimento, paz e harmonia no nosso lar. E que todos juntos, dos dois lados da vida, de mãos dadas espiritualmente, possamos dizer em uma só voz: graças a Deus. Amém. Então, irmãos, vamos começar com uma leitura aqui do capítulo 3. Aqui, pronto, capítulo 3. Bem, há muitas moradas na casa do meu Pai. Diferentes estados da alma no mundo espiritual. Diferentes categorias de mundos habitados, destinação da terra, causa das misérias humanas. Eu estou gravando esse vídeo em complementação ao vídeo anterior, onde nós falamos sobre os exilados de Capela e provavelmente na transição planetária que nós estamos passando, que os espíritos que não acompanharem essa evolução, provavelmente, né, assim como especulam, né, dizem em determinadas falas, de que esses espíritos podem vir a encarnar em mundos inferiores, como o orbe de Quirón, não como um castigo, mas como uma depuração, como um ensinamento, para que eles comecem de novo em uma terra primitiva, onde os hábitos primitivos possam ser, mais uma vez, aprimorados, até que eles possam voltar a conviver numa sociedade justa, plena e mais evoluída. Então, como o nosso planeta está passando para um planeta de provas e expiações, para se tornar um planeta de regeneração, assim, está havendo e vai acontecer cada vez mais a depuração do nosso planeta, onde esses espíritos vão ser não exilados, mas eles vão ser encaminhados para uma nova escola. Então, na introdução aqui diz: mundos inferiores e mundos superiores, mundos de provas e expiações. Jesus disse: o coração de vocês não deve se perturbar. Creia em Deus e também em mim. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Ou seja, existem muitos mundos habitados, pois se não fosse assim, eu já teria dito a vocês: eu me vou preparar para o lugar, e após ter ido e aprendendo o lugar, eu voltarei para convidá-los a ficar comigo, a fim de que lá onde eu estiver, vocês também possam estar. Então isso na Bíblia se encontra em João 14, do versículo 1 ao versículo 3. E aqui Jesus promete, e na própria Bíblia ele fala para nós que existem, né, muitos mundos, né? Aqui está dizendo, né, que a casa do meu Pai há muitas moradas. Então, nós acreditamos que existem muitos mundos habitáveis de diferentes naturezas. Então, algumas pessoas tendem a acreditar em alienígenas extraterrestres e até pensar neles de forma material, como a nossa forma aqui, nesse orbe, essa nossa forma material densa, concreta, em que nós podemos tocar, sentir, né, ter dores, né, dores físicas, né, acidentes, mas também existem outros orbes em que a matéria ela é uma matéria mais etérea, é uma matéria que para nós
parece como se fosse uma fumaça, mas que nesse mundo, esses espíritos que lá habitam, nesses corpos feitos dessas matérias, para eles tudo é palpável. Para eles, assim, tudo é concreto. Eles andam, pisam, pegam. Só que a matéria deles é uma matéria diferente. Por isso que muitas das vezes as pessoas tentam comprovar a existência de seres de outros planetas e não conseguem, porque é quase que impossível para o olho humano ver, né, um ser de uma esfera elevada que é feito de uma outra matéria que sequer é visível para os nossos olhos, né, se torna invisível. Então, já em mundos inferiores, às vezes eles vivem em mundos inferiores, e esses mundos são como a Terra foi no início, são mundos primitivos, né, em que eles estão descobrindo o fogo, estão descobrindo a roda. Então aqui Jesus já veio nos alertar na própria Bíblia de que na casa de meu pai há muitas moradas, ou seja, existem muitos planetas, muitos orbes, muitos lugares em que o nosso espírito pode habitar e que nós podemos, na próxima encarnação, ou seja, na nossa reencarnação, reencarnar tanto nesses mundos superiores ou como em mundos inferiores, dependendo do nosso adiantamento. Então, na próxima aqui diz diferentes estados da alma. Então, no mundo espiritual, a casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os diversos mundos habitados que estão no espaço infinito, oferecendo aos espíritos que neles encarnam as condições necessárias ao seu adiantamento. O espírito, quando está na erradicidade, que é o intervalo entre uma encarnação e outra, pode ser feliz ou infeliz. A erradicidade que fala aqui, muitos entendem como o mundo espiritual. Então, vou deixar claro assim para os que estão começando na doutrina espírita e ainda não entendem sobre muitos tipos de expressões que aqui são usadas, erradicidade está se referindo ao mundo espiritual que as pessoas acreditam, né? Céu, inferno, Hades, purgatório. Então, nós entendemos como erradicidade, que é o intervalo entre uma encarnação e outra. Pode ser feliz ou infeliz. O lugar para onde ele, o espírito, irá dependerá do seu grau de adiantamento, que foi o que eu falei antes, do desapego em relação às coisas materiais, das sensações que experimenta, do aspecto das coisas, das recepções que possua, podendo tudo isso variar ao infinito. Assim, alguns espíritos não podem se afastar do lugar onde vieram, ao passo que outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos habitados, enquanto os espíritos culpados vagam sem destino pelas trevas. Os espíritos felizes desfrutam de uma claridade resplandecente e do sublime espetáculo do infinito. Podem visitar as cidades espirituais e até mesmo outros mundos, dependendo do estado evolutivo em que se encontram. Assim, enquanto o mal sofre por estar em uma condição lamentável, na maioria das vezes sozinho, sem consolação, separado das coisas que gosta, atormentado pelo remorso e pelos sofrimentos morais, o contrário disso, o justo, reunido com seus entes queridos, desfruta de uma indescritível felicidade. Então, meus irmãos, vejam só a diferença entre os maus e os justos, ou seja, os bons. É porque a palavra bom, bondade, caridade é, é uma palavra muito relativa e até pode ser, assim, pode causar um gravíssimo erro, porque muitas das vezes você pode achar que você está fazendo o bem, mas está fazendo o mal, por não saber
exatamente o que é fazer o bem e como está fazendo o bem. Muitas das vezes fazer o bem acaba causando o mal. E até uma contradição, né? É como se fosse um paradoxo. Mas você pratica o bem de forma errônea e você acaba tirando de, de um espírito o seu livre-arbítrio, o seu direito de passar por aquela provação em que era necessário para que aquele espírito saísse daquela condição e se tornasse um espírito superior ou um espírito feliz. Já na causa dos espíritos que praticam o mal, se comprazem em fazer o mal e se apegam à materialidade, às coisas da matéria, os vícios, as sensações. Esses espíritos eles não podem assim se afastar, eles não conseguem se desprender desse mundo aqui, material, vibratório, porque a vibração deles ela é uma vibração densa e específica. É como se fosse emantado, como se fosse um ímã. Então, esse planeta, o magnetismo dele puxa esses espíritos inferiores, ou seja, esses espíritos de pensamentos maus, esse planeta puxa eles para cá, como se fosse um imã. Eles são trazidos para cá, são sugados para esse planeta. Porque aqui, nesse plano, a, aqui a matéria e a energia é muito densa. São matérias, são de, de pensamentos ruins, de hábitos e de atitudes que não são aprovadas pela espiritualidade, pelo bem, nem pelos ensinamentos do Cristo. Então é preciso que nós possamos evoluir moralmente para que, juntamente com isso, também nós possamos evoluir espiritualmente. Pense, o espírito que moralmente é evoluído, ele também é espiritualmente evoluído? Sim, sim. Vamos pensar o contrário. O espírito que é imoral, ou seja, ele não é evoluído. Então, a imoralidade da pessoa encarnada, essa pessoa que ela é imoral, ela pode ser elevada espiritualmente? Não, ela não pode ser elevada espiritualmente. Porque se ela é uma pessoa imoral, se ela tem maldade, vícios, inveja, maus pensamentos, vingança, toda essa falta de moralidade faz com que o espírito dela não seja evoluído, não tenha assim uma elevação para que ele possa perdoar, para que ele possa se desprender das coisas materiais, para que ele possa se desapegar desse mundo de matérias e na erradicidade ele conseguir volitar para mundos felizes, sublimes e superiores. A palavra volitar, ela é sinônimo de flutuar, levitar, voar, mas a sabedoria espírita usa a palavra volitar porque ela é a forma que mais se aproxima do que acontece com o espírito quando ele está se deslocando de um lugar para o outro, de um orbe para o outro. Porque ele não está voando, também ele não está flutuando, também ele não, de qualquer forma, ele
ele não está sofrendo nenhuma ação que existe nesse mundo. Aqui onde nós temos aqui a lei da gravidade, que prende os nossos corpos ao chão, ao planeta. Então, para que o espírito voasse, ele teria que se desprender da lei da gravidade, mas esse espírito não está sujeito às leis da gravidade. E ele não está voando porque ele não está sujeito ao vento, por isso ele não está voando. Então, a palavra volitar, ela é a que mais se aproxima do que acontece quando um espírito está em deslocamento de um orbe ou de um lugar para outro. Então, como para nós, na nossa visão, mas assim, na nossa visão comum, nós entendemos como se ele estivesse voando ou levitando. Mas não é nenhuma dessas coisas. Assim, volitando, ele está transitando de um lugar para o outro. Acho que transitando seria uma palavra mais compreensiva para que nós entendêssemos nessa palavra. Então, voltando aqui ao nosso tema, aqui o espírito mau sofre por estar em uma condição lamentável, na maioria das vezes sozinho, sem consolação, separado das coisas que gosta, atormentado pelo remorso e pelos sofrimentos morais. Então, atormentado pelo remorso e pelos sofrimentos morais. Então, você veja que o espírito mau, ele sofre pelo remorso da sua imoralidade. Ou seja, ele não se aprimorou moralmente. Ele gostava, se comprazia, estava se sentindo bem nas coisas imorais. E ele fica sozinho na erradicidade, uns podem chamar de inferno, como não vou citar religiões aqui, mas uns chamam de inferno, outros chamam de Hades, outros de purgatório, né? Mas outros de local de espera, de céu, de inferno. Mas assim, o lugar de tormento, de sofrimento, na verdade é um lugar criado pelo nosso próprio pensamento. Porque você veja, fora dessa matéria, nós somos um espírito. Um espírito eterno, vivendo uma experiência carnal, ou seja, mergulhados num corpo de carne. Nós não somos um ser carnal vivendo uma experiência espiritual, mas sim um ser espiritual vivendo uma experiência carnal. Então, no desencarne, o mal, o injusto, o que pratica a iniquidade, até vou falar sobre o Salmo 91 em relação a isso, ele vai passar por esse período lá na erradicidade, e esse período geralmente é muito maior do que o tempo da vida. Você vive na vida em média 80 anos, na erradicidade você pode passar até 300 anos ou até mais. Quem determina isso é a fonte criadora, o Deus criador do universo, porque nem os próprios espíritos sabem exatamente quando é, né, o momento de reencarnar. E aí esse espírito, esse irmão que não evoluiu, porque todos nós somos irmãos. E Deus salva todos, os bons e os maus. Então nós não podemos desprezar esses espíritos sem consolação e que estão sofrendo, porque eles também são nossos irmãos. Muitos são nossos entes queridos que desencarnaram e estão passando por esse momento, digamos assim. Já o justo, o bondoso, o que evoluiu, o que buscou durante a vida o aprimoramento moral, passou a ser uma pessoa que fazia coisas morais, boas, né, relevantes diante da moral, justos. Ele vai estar reunido com seus entes queridos e desfrutando de uma indescritível felicidade. Vamos passar aqui para a próxima página. Portanto,
No plano espiritual, também existem muitas moradas, pois a situação em que se encontra o espírito do desencarnado pode ser considerada como uma morada, embora ela não esteja delimitada nem, nem circunscrita a um lugar específico dentro da espiritualidade. Então, ela não está delimitada nem circunscrita a um lugar específico dentro da espiritualidade. Então, como eu acabei de falar, ela não está, não foi especificado o lugar para onde o desencarnado vai estar. Então, agora nós podemos encerrar o nosso estudo do Evangelho de hoje. O encerramento nós fazemos com uma prece simples e de coração. Então, comecemos. Que o Deus de amor e bondade, Criador do universo e de nossas almas, junto com nossos mentores e ao Mestre Jesus, envolvam o nosso lar com energias positivas, trazendo paz, harmonia e proteção para todos nós. E assim pedimos, para encerrar o nosso Evangelho no lar, com a permissão da espiritualidade superior, e que todos, de mãos dadas espiritualmente, juntamente com os mentores de luz e o nosso Mestre Jesus, digamos em uma só voz: graças a Deus. Amém. E se você ficou até aqui, eu peço, meu irmão, que você se inscreva no canal, deixe aquele like, deixe seu nome ou dos seus entes queridos na descrição, para que nós possamos colocar juntamente nas nossas preces. E eu peço que compartilhe esse vídeo com as pessoas que você ama, para que ele possa alcançar todos os corações, em todos os lares, em todos os lugares, e que todas as pessoas, todos os nossos amados irmãos também possam ter a oportunidade de fazer o Evangelho no lar, juntamente conosco. E assim, dessa forma, gradualmente, passo a passo, possamos evoluir nessa nossa senda de amor. Que a paz de Jesus e de Deus fique com todos nós. Amém.